Fala galera, eu vou postar um vídeo diferente aqui, né? Tá vendo que eu tô com o celular postando um vídeo diferente só pra gente não ficar sem vídeo. A gente vai comentar aí sobre o Flamengo que venceu o Fluminense, sobre o Corinthians e sobre Champions. Hoje a gente teve Real Madrid e Atlético de Madrid. Real Madrid aí que venceu nos pênaltis, foi um jogo muito difícil. O Real Madrid empatou o confronto, né, com o Atlético de Madrid. Foi o confronto por 2-2. Teve um empate do confronto, foi para os pênaltis e o Real Madrid conseguiu passar nos pênaltis. Inacreditável isso, né? O Atlético de Madrid simplesmente não consegue vencer o Real Madrid. Mas antes da gente falar de tudo isso, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você acha aí em relação a tudo que a gente vai comentar aí. Balançou aqui, foi mal. Mas é isso, o Real Madrid, ele acabou que passou do Atlético de Madrid, né? Parecia que não ia conseguir, né? O jogo lá fora, gol do Gallagher com 1 minuto de jogo, com poucos segundos, na verdade, com 20 segundos. Parecia que o Atlético de Madrid ia vencer no tempo normal, isso não aconteceu. O Vinícius Júnior ainda teve o pênalti, ele perdeu o pênalti, né? E o Real Madrid passou nos pênaltis, cara. É simplesmente o maior clube do mundo. Não tem como explicar. Tipo, como é que eu vou explicar como o Real Madrid passou? É um time excelente e foi um jogaço, né? O Real Madrid joga grandes jogos, não fez uma grande campanha na primeira fase, mas simplesmente passou nos pênaltis. Teve o lance dos 2 toques do Julián Álvares, o Simone ficou reclamando. O Llorente perdeu o pênalti, bateu no travessão. Acabou que eu acho que o Lucas Vázquez perdeu o pênalti do Real Madrid. Vinícius Júnior, como eu disse, perdeu o pênalti no tempo normal, depois foi substituído e não fez uma boa partida. Eu acho que foi um raro jogo em que ninguém fez boa partida no Real Madrid. Quer dizer, o Bellingham jogou bem, né? O Bellingham jogou muito bem, mas, né, do ataque mesmo, o Rodrigo não jogou bem, o Vinícius também não, o Mbappé. Mas sabe, sempre tem um cara que joga muito bem e é um time recheado de craques. E não deu de novo para o Atlético de Madrid, cara. Impressionante, o Atlético de Madrid não consegue vencer. E é isso, o Real Madrid passou, vai enfrentar o Arsenal. É favorito contra o Arsenal, né? O Arsenal tá jogando melhor que o Real Madrid, na minha opinião. Mas o Real Madrid tem mais craques. Simplesmente assim. Passou também o Dortmund, eu errei esse palpite, eu disse que o Lille ia passar, mas o Dortmund conseguiu uma virada, teve um pênalti muito polêmico lá. O Dortmund passou, deixa eu ver um outro, passou, o Inter de Milão passou, qual foi outros jogos aí que teve? Ah, você não passou. Qual foi o outro jogo que teve, cara? Não vou lembrar agora, depois eu lembro. Mas, bom, essa foi a Champions. Agora vamos falar sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Fluminense, né? Uma vitória muito importante. Na final, Juninho e Wesley fizeram o gol do Flamengo e o Keno fez de cabeça. E era o que os comentaristas estavam falando depois do jogo. O Flamengo dominou o jogo, domina a partida, domina os jogos e não consegue fazer grandes resultados, né? Não consegue fazer 3-0, 4-0. E foi o jogo de hoje, fez 2-0, depois tomou um gol e agora vai para o segundo jogo muito vulnerável. Essa é a verdade. O Flamengo vai para o segundo jogo muito vulnerável, quase toma um empate. Então, e é isso. Foi isso o jogo. O Flamengo dominou, né? No primeiro tempo até que foi um pouquinho equilibrado, no segundo tempo dominou. Mas no fim do segundo tempo poderia ter tomado 2-2. E é isso. Isso vai refletir lá na frente quando o Flamengo disputar o Campeonato Brasileiro. Se continuar assim, acredito seja muito difícil ganhar um Campeonato Brasileiro desse jeito. O Flamengo precisa ser mais incisivo quando domina os jogos, porque times como o Fluminense, eles tendem a aproveitar esses vacilos. E terminando aí com o Corinthians que foi eliminado, né? E é isso, né? A derrota paga um preço, a derrota lá no Equador foi uma derrota por 3-0. Como eu disse, fez 2-0, o Corinthians, se você for ver o mapa aí de estatística, né? O Corinthians dominou a partida, era esperado isso já, mas tomar de 3-0
receita para eliminação e foi isso que aconteceu. O Corinthians eliminado na pré-Libertadores, eu acho que vai para a Sul-Americana. E é isso, o Corinthians na Libertadores não tem peso algum, essa é a verdade, né? O Corinthians tem um título só e um time aí com maior quantidade de eliminações na pré-Libertadores. Então o Corinthians não levou a Libertadores a sério, como o Barcelona levou, né? O Barcelona poupou o time contra o Independente Del Valle e, né, colheu os frutos agora com essa classificação. O Corinthians poderia ter poupado o time contra o Santos e jogado mais na Libertadores. Isso não aconteceu. O Corinthians perdeu e o Corinthians está fora. Beleza? Esse vai ser o único vídeo nesse modelo, né? Vai ser um vídeo pocket aqui. Tô gravando ainda de noite, vai sair amanhã, no caso, na quinta, né? Você tá assistindo isso. Então, o modelo pocket vai ser o único vídeo assim, mas deixe seu like, se inscreva no canal. Todo dia eu tô trazendo vídeo aqui pra vocês. E é isso. Fui!